que agora nós vamos conversar sobre, lembra aquela nossa conversa no comecinho do programa sobre ser cifótica? A gente não quer não, né? Às vezes eu tô dirigindo, vejo uma pessoa meio cifótica na rua, assim, na hora eu tô dirigindo, endireito as costas, eu falo, nossa, eu preciso de postura, até para dirigir, para fazer comida, para sentar, para tudo. E quem vai falar sobre isso e está aqui conosco hoje é Cléfor Nunes, fisioterapeuta, mestre em ciências, professor e coordenador do curso de graduação em fisioterapia da Fatelos, fisioterapeuta, mestre em ciências pela Unicamp, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e também especialista em ortopedia, traumatologia pela Unicamp. Olha, tem muita coisa aqui, fez MBA em gestão de pessoas e lideranças, o que ajuda muito nesse contato, porque é só aprender, né, Cléfor, a fazer as técnicas é uma coisa, saber lidar com temperamentos, com dores, com pessoas, tudo isso precisa administrar melhor tudo isso. Então você foi só fazendo o curso e foi enriquecendo o seu conhecimento. Já dizia minha mãe, né? Filho, você vai ter que estudar para poder cuidar das pessoas. E aqui, ela falava isso e você obedeceu. Obedeci. Hoje já está lá no céu, tá feliz porque eu fiz os cursos que ela pediu. Ela que pediu para você fazer? Ela pediu. Ah, que lindo, Cléfor. E você é muito bem-vindo hoje aqui no programa Olhar.com. E aí a gente, antes de entrar na lista que a gente tem aqui de temas, eu gostaria muito que você explicasse a cifótica, porque a gente começou, tem gente que tá achando, que palavra difícil. Na verdade, nós temos a coluna, vou pegar aqui para vocês. Na verdade, a gente tem a coluna, nós temos duas curvaturas normais da coluna. A curvatura lordótica da cervical, a curvatura cifótica da torácica e a curvatura lordótica da lombar. Existe uma curvatura normal. Quando excede essa curvatura, aí aumenta a cifose. Aí se chama hipercifose. Hiperlordose, entendeu? Quando é hiper, aí que está errado, está sobrecarregado. Mas a curvatura cifótica, ela é normal. Então, essa curvatura aqui seria normal? Essa é normal. Essa daqui é da lombar, né? A curvatura da lombar, ó, ela é uma lordose lombar. É uma curvatura... Entendi. Quando aumenta essa curvatura, chama hiperlordose. E aí, a gente tem que entender que para chegar na hiperlordose, houve uma má postura, que a postura é justamente o que nós estamos falando hoje. Então, eu gostaria que você nos falasse sobre essa postura. Por que ela é tão importante? Antes de falar da postura, a gente tem que falar das consequências da postura. Consequência de má postura, dor, sobrecarga, lesão. Tem um artigo de 2023 de uma revista científica super famosa chamada The Lancet, de Rheumatology. O artigo chama The Global Epidemiology of Low Back Pain. A globalização da má postura que dá dor na região lombar. Então, imagina, eles fizeram um artigo científico com aumento de dor lombar por má postura. E eles chegaram na conclusão, devido à má postura, devido ao uso de celular, devido à falta de exercício, essas são as causas que geram essa dor lombar. E olha, então, já que você está falando da lesão, né, as lesões que podem acontecer, que eu pensei em postura, assim, olha, a postura, ela vai manter tudo no lugar e evitar todas as dores. E você falou das lesões. Quer entrar nas lesões? Posso entrar. As lesões mais comuns são sobrecarga, tensão muscular, as lesões se dão na musculatura, nos ligamentos, mas a mais conhecida é a famosa hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Nós temos aqui a coluna, então temos as vértebras. Entre as vértebras nós temos esse disco, né, que chama disco intervertebral. Esse disco é como se fosse um amortecedor. Se a gente tem uma sobrecarga muito grande na coluna, como eu falei na hiperlordose, essa vértebra esse disco se desloca para trás. E ele que está vendo aqui, ó, ele se desloca para trás e ele pode pinçar essas raízes nervosas da coluna, gerando a dor. Então a lesão mais comum, né, esse pontinho vermelho seria a hérnia de disco, seria o extravasamento, né, do núcleo pulposo. Como se fosse uma gelatina que tem dentro dessa vértebra. Então ela vaza? Ela vaza, dependendo do tipo de lesão, né? Dependendo do que levou a isso, e ela pode tocar nessas raízes nervosas, doer
e aí gerar esse tipo de dor, essa dor aí que... Isso é também a mesma coisa que o bico de papagaio, não? Não, o bico de papagaio é o desgaste da coluna. Na verdade, as vértebras, elas se chocam. De tanto bater, de tanto se chocar, elas vão se desgastando. Esse desgaste da coluna chama osteófito. A linguagem médica é osteófito. Então, é o famoso bico de papagaio. Esse desgaste vai formando esse bico. Vai formando esse bico. Isso, vai batendo, desgastando, formando esse bico, que é o bico de papagaio, que se chama, na verdade, osteófito. Quantas vértebras é o normal em cada pessoa? Nós temos 32 vértebras. Tem vértebras cervicais, vértebras torácicas e vértebras lombares. Somando tudo dá 33. 33, E pode acontecer de uma pessoa ter uma vértebra a mais? Raríssimo, não me lembro de... Porque a pessoa deve sentir muitas dores. É que nós temos uma funcionária que tem essa vértebra a mais. Olha só, é raríssimo. Chama vértebra de transição. Sim. Assim como tem costelas, tem gente que tem costela a mais. São, não vou dizer anomalias, mas são diferenças... Crescimentos diferenciados, fora do padrão. E aí, nós estamos falando sobre as lesões, mas eu gostaria que você falasse sobre os principais motivos da má postura. Já que estamos falando de postura, vamos falar de má postura também. Sim, ele começa quando a gente dorme. O jeito errado de dormir, o jeito errado de levantar, o jeito errado de sentar, o jeito errado de andar, o jeito errado de se postar, de manter a postura no trabalho. Você que trabalha muito em pé ou muito sentado, né, a má postura é causada desde a hora que a gente vai dormir até atividades do dia a dia. Aquele largatixa espalhada na cama não pode. Completamente errado. Você dormir de barriga para baixo, a gente chama de decúbito ventral, completamente errado. O jeito mais correto de deitar é de lado, de côncavo lateral, com o travesseiro não deixando muito alto e nem muito baixo, e, se possível, uma almofada entre as pernas. Isso vale para todos? Para todos. É o jeito correto de manter a coluna mais alinhada. É uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente porque as propagandas são inúmeras, é escolher o colchão e o travesseiro. Isso também ajuda na postura? Ajuda. Existem uns tipos, quando você for comprar um colchão, um especialista de colchão, eles estão contratando fisioterapeutas para falar sobre isso. Então tem um tipo de colchão, tipo de mola, de espuma. Então eles vão mostrar qual é o ideal para cada tipo de pessoa. Mas isso daí é particular e aí cada especialista vai falar de acordo com a sua procura. O peso da pessoa, isso funciona. Tem que observar isso também. Com certeza. Tem o lado certo de dormir, você falou que tem que dormir de ladinho com a almofada aqui. Mas tem gente que, eu só gosto de dormir do lado direito, eu só gosto de dormir do lado esquerdo. Isso não influencia. Não influencia. O importante é estar de lado. Corretamente. Não tão flexionada o joelho, o joelho levemente flexionado, de lado, com o travesseiro nem muito baixo e nem muito alto. E o travesseirinho... E o travesseiro entre as pernas. Olha, tem uma lista de coisas aqui para nós falarmos e já que nós falamos da má postura, isso vai gerar os problemas, alguns deles que você já citou. E aí, eu gostaria de saber por que a importância, então, de uma postura correta. Quais são os benefícios de fazer tudo isso que você falou? Os benefícios são evitar a sobrecarga na articulação, evitar a tensão muscular e, consequentemente, a dor. Você falou da moça daqui? Sim. Ela deve ter muita dor. Com certeza. Então, a principal motivo é evitar que chegue na pior coisa, que é a dor. Aliás, a dor não é tão pior assim, né? Porque se a gente tem dor, ela é uma resposta de que tem alguma coisa errada com você, aí você vai procurar. Então, se você ficar errado o tempo todo, você vai ter uma hernia de disco lá na frente e não sabe por quê. Você vai ter o osteófito do bico de papagaio, não sabe por quê. Então, a dor ela não é tão ruim, né? Ela é um alerta. Ela é um alerta para mostrar que tem alguma coisa errada que você vai procurar. Às vezes, procurando desde do comecinho, não piore. A fisioterapia ajuda para quem sempre teve má postura e agora quer aprender, já está com dores. A fisioterapia ajuda? Com certeza, né? O fisioterapeuta é um dos profissionais mais habilitados para isso. Nós fazemos a anamnese, que é uma avaliação completa da postura do paciente. A gente avalia de frente, a gente avalia de lado, a gente avalia de costas. A gente avalia da maneira mais antiga, num cimetógrafo, que é um banner com um monte de quadradinho, que a gente vê o desalinhamento de ombro, a gente vê o desalinhamento de quadril, de joelho, de tornozelo, e também com a ajuda da inteligência artificial, né? O software do computador, que você consegue ver exatamente a angulação e quais são esses desvios posturais. Tem algumas, já que a gente está falando de postura,
algumas palmilhas que as pessoas colocam para dar esse equilíbrio, para tentar fazer a pessoa entrar na postura correta. Esse é um recurso da fisioterapia? Pode ser um recurso. Na verdade, a gente avalia o tipo de pisada, se ela é em cavo, se ela tem o arco plantar desabado, que a gente chama do pé plano, pé chato, né? E aí, dependendo dessa postura, dessa pisada, se o motivo desse desalinhamento postural for o pé, aí precisa da palmilha. Às vezes não é. Às vezes é o joelho, às vezes é o quadril. Então, a gente faz uma avaliação completa para saber de onde vem essa má postura, de onde começou. Então, essa avaliação ela é super importante e deve ser feita realmente por um profissional habilitado. Geralmente, vocês passam primeiro pelo ortopedista para depois chegar aí nas graças de um fisioterapeuta. E é por isso que a gente trouxe hoje o Clefor com muito carinho para nos falar sobre a postura, mas nós vamos aprender, inclusive, algumas outras coisas e o quanto a postura correta nos traz bem-estar. Fique conosco que nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Só esperando aqui soltar a música pra gente, ó. Gente, que delícia! E é uma delícia também saber que nós fazemos a diferença na sua vida. Nós fazemos a diferença, nós que eu falo, é nós aqui do programa Mulher.com, com os nossos convidados, no artesanato, na entrevista, na culinária, na música. Gente, é muito bom, né? E hoje nós estamos falando sobre saúde, sobre postura. E antes da gente voltar nesse assunto, eu quero ler o carinho de mais uma pessoa em que o Mulher.com fez diferença. Vamos ver. Oi, Rita, o que falar do programa? Desde que comecei a assistir há muitos anos atrás, lembro quando você falou que ia ser avó. Quanta alegria, né? Então, querido, o programa faz parte dos meus dias. Que ele dure muitos anos ainda. Beijo a toda a equipe e a você que é essa mulher meiga, carinhosa com as suas fãs. Gente, que delícia! Posso contar um segredo para vocês? Quando eu contei que eu ia ser avó, a gente foi a minha primeira experiência com a Isabelle e foi uma coisa muito gostosa. E agora, no dia 5 de junho deste ano, a Isabelle vai fazer 17 anos. Gente, que delícia. Obrigada pelo seu carinho, viu? Obrigada mesmo. Isso prova que você já está comigo realmente há muitos anos. Que Deus te abençoe, sempre. E agora sim a gente volta ao tema da nossa entrevista hoje sobre a postura. Falamos sobre o trabalho do fisioterapeuta, como que ele identifica quais são os desvios, onde está o problema. Falamos até dos pés. Estou aqui sugando as informações do Clefor, que está aqui conosco. E o Clefor Nunes, trouxe para nós alguns exercícios, né, que são muito específicos para a postura. Clefor, como são esses exercícios? O exercício vai trabalhar principalmente o alongamento da parte anterior, né, vai trabalhar a postura, a principal má postura é a cifose que você falou. Então eu vou me focar nessa parte aí. A pessoa, quando ela fica cifótica, ela sobrecarrega a região lombar, sobrecarrega a região torácica. Então eu vou trabalhar específico nessa região cifótica aí. E nós temos hoje um modelo, né, que está nos ajudando. O Luan, ele não sabe se ri ou se ele obedece o comando aqui, né, Luan? O Luan topou fazer os exercícios com a orientação do profissional, né, do fisioterapeuta que está aqui conosco hoje. E quais são estas orientações que você vai nos dar? Tá bom, eu vou fazer então para essa má postura, né, da parte cifótica. O ideal seria fazer um colchonete bonitinho, uma toalha. São exercícios que dá para qualquer um fazer em casa. Então, eu quis pegar o tipo de exercício mais fácil para qualquer pessoa fazer em casa. Então, você pode pegar uma toalha, né, enrolar ela bonitinho, a pessoa fica deitada aí de barriga para cima, que a gente fala de decúbito dorsal. Posso sentar? Pode passar, pode. Posso? Dá licença. Luana, vou ajoelhar aqui do lado do Luan. Levanta, por gentileza, Luan.
você vai pegar a toalha, colocar na região, que a gente fala da região da corcunda, da região da cifose, né? Colocar a toalha bem na região da cifose, bem nessa região, pode deitar. Isso. Você pode pegar 2 garrafas de água, 2 garrafas encher de areia, aquelas garrafinhas PET, pedir para que o paciente faça esse movimento aqui com a garrafa na mão. Tá? E segure a garrafa, vai ficar um peso aqui, né? Vai ficar um peso. Ela vai alongar a garrafa, o peso da garrafa nas 2 mãos, vai fazer alongar o peitoral dele e a toalha vai fazer posicionar, né? Melhorar aquela curvatura por 1 minuto, 20 segundos, 30, o tanto que o paciente aguentar. Então esse exercício com a garrafa aqui na mão, fazendo peso para alongar o peitoral e uma toalhinha ali na região Uma toalha enrolada. Uma toalha enrolada na região da cifose, na região da corcunda. Pode levantar a lã, por gentileza? E aí tem um outro jeito, vira de barriga para baixo, por gentileza, que a gente fala que é decúbito ventral, né? Põe no bolso. Isso. Do mesmo jeito, né? Ele vai estar com a garrafinha, pode deitar. Isso, com a garrafinha na mão. Aquele primeiro foi para alongar, então alongou o peitoral, né, e ajudou aqui. E agora é para fortalecer. Ele vai tentar segurar a garrafinha desse jeito, é pesadinho, mas segurando assim para fortalecer essa musculatura aqui posterior. Né, isso vai ajudar a alinhar. Uma pergunta, essas garrafinhas de água têm em média 500 ml, isso. Seria meio quilo. Meio quilo. Meio quilo já é o suficiente? Já é o suficiente. Se a pessoa aguentar mais, melhor. Mas meio quilo para começo, sim. Se ficar leve, a pessoa vai aumentando. E se a pessoa tiver pezinhos em casa, melhor. Também pode ser usado? Pezinho é o melhor, o halter, né? Tá certo. O halter. Você sabe o nome de tudo, eu não sei. Não, pezinho. O pezinho, todo mundo fala pezinho, né? Falei pezinho também. Não tem problema. E agora? Outro exercício bom nesse posicionamento que ele tá, é você pode levantar o pescoço, só a coluna aqui, levanta, apoia o cotovelo no chão. Isso. Apoiar o cotovelo, olha lá para cima, desse jeito. É um exercício da esfinge, né? Exercício que a gente usa para alongar essa região aqui. Também permanecer por 1 minuto, né? Desse jeito aqui. E quanto mais ele vai conseguindo, então ele começa assim, depois ele vai aumentando com os braços. Né? Cada vez, tá vendo? Ele é super alongado lá. Então você vai ajudando a melhorar essa postura aqui. Beleza? Esses são exercícios tranquilos para fazer em casa. Muito obrigado. Tem um outro tipo de exercício que dá para você fazer. Posso usar a paredinha aqui? Pode. Outro exercício tranquilo para que vocês façam fica numa parede, junta toda a coluna na parede, a cabeça, dá um passo. Desde o calcanhar? Isso, desde o calcanhar. Na verdade, você pode afastar as pernas. O importante disso aqui, ó, você vai ficar na parede, dá um passinho para frente, apoiado com a cabeça. Você só fica apoiado com a cabeça. Mas o segredo não está aqui, o segredo está na rotação do seu polegar para trás. Então você fica desse jeito, com o polegar máximo que você conseguir virado para trás, aqui, ó, por 1 minuto. Esse exercício, faça esse exercício em casa. Você falou da cifose? Faz um pouquinho, você vai ver. Faz todo dia 1 minuto, você vai ver como vai melhorar a sua postura. Isso é muito legal. Com certeza. É uma técnica, não é específica, mas do RPG. Né? Não é RPG puro, mas é é uma dica de RPG. De RPG para as pessoas começarem a melhorar aí a sua postura. Isso. E aí o pessoal de casa, com certeza fazendo esses exercícios básicos, para quem, como eu, né, às vezes fica com os ombros um pouco para frente, que é essa cifose que a gente está falando, quer dizer, às vezes eu tenho dor nas costas. Isso. Por quê? Porque eu estou com uma postura, apesar de sempre tentar ficar assim. E é legal porque quando você vai se lembrando, ou você, como eu falei, eu estou dirigindo, eu vejo alguém assim na rua, na hora eu já me arrumo, né? Eu acho você também. Você tem uma postura muito legal. E você tem uma maneira divertida que você falou, que você gosta de, inclusive, orientar. Eu queria que você contasse isso para nós. Eu sou cantor. Também sou cantor. Na verdade, sou um professor, músico, fisioterapeuta. Né? Então, eu sou fisioterapeuta, sou músico. E aí, eu sou coordenador da Fatelos, professor da Unimetrocamp, enfim. Eu gosto de ensinar os alunos cantando. Eu tenho uma página, né, que chama Aula Cantada. Então, algumas vezes eu gosto de ensinar cantando. E você trouxe para nós? Eu trouxe aqui. Isso daqui é um guitarlelê. Um ukulele com 6 cordas.
E aí eu pego, por exemplo, paródias de músicas que já existem, né? No caso aqui a música Óculos, do Paralamas de Sucesso, sabe? E aí... Eu uso óculos, é isso aí. Mas Tá. é uma paródia explicando por que dá dor e que você vai procurar fisioterapia, quer dizer, ó. Se dormiu errado a noite inteira, dá dor lombar. Se flexionou a coluna para agachar, dor lombar. Se ficou muito tempo no celular. Se trabalha muito em pé, procure a fisioterapia, oh, ela vai te ajudar, oh. Procure a fisioterapia pra cuidar da sua dor lombar. Procure a fisioterapia, oh, ela vai te ajudar, oh. Procure a fisioterapia, ela vai cuidar da sua dor lombar. Que legal! Essa com certeza é uma da... Olha aí! Ah, uma das várias. É uma das várias. Uma das várias. Essa é para dor lombar, que é o nosso tema de hoje. Pra dor lombar, entendi. Depois você entra lá na aula cantada, lá no Instagram, no YouTube, no Face, aí você vai ver, tem vários tipos, tem desde da história da patologia até como tratar dela. Nós estamos divulgando o Instagram É o Clefor. meu particular, Clefor. Clefor. Pode entrar lá. Mas lá tem um Tem jeito- lá, no meu Na Clefor bio tem tem lá, jeito tem, na de... bio tem o link. Tem. Aí o pessoal vai direto Isso. para Para a aula cantada. aula cantada. Isso. É bom que a gente aprenda Vai lá. para ir lá dar uma olhadinha e ouvir aí as outras dores, que com certeza tem música para a gente aprender. E aí o pessoal memoriza. Guarda isso para os alunos. Então eu falo como testes especiais, tipo de avaliação, patologia, como tratar. A gente aprende. A gente não aprende desde criancinha, cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Verdade. E pensando nisso, eu falei, por que o universitário não consegue aprender? Aí eu fiz umas músicas bem específicas. Isso daqui é só para divulgar, assim, mas tem lá com todos os detalhes, inclusive com linguagens médicas. Com linguagem, ou seja, que os alunos é que vão Pra entender. aluno, isso. Para aluno. Você não faz isso para os pacientes, Acaba ajudando. Acaba Muita gente ajudando. olha lá, acaba entendendo. mas não diretamente com seus pacientes, porque aí você está na orientação do exercício específico para aquela dor. Isso. Mas para os alunos, Não dá para explicar tudo numa Claro. música inteira, mas dá aquela vontade de pesquisar, né? Fala, só entendi aqui, e aí você vai procurando mais, né? Você dá aquele start na pessoa, dá vontade de estudar. Clefor, eu quero agradecer a tua participação comigo hoje. Eu que Foi, agradeço. olha, riquíssima, aprendemos. agradeço. E eu espero que eu tenha esta postura mais vezes aqui no programa Mulher.com para não ter dor lombar, que é isso que a gente não quer de jeito nenhum. Você tá ótima para uma vovó. Uma vovó, uma vovozinha. Que diria que é uma vovó, né? Mas hoje as vovós, elas estão descoladas. Demais. Elas estão assim, antenadas, vão para academia. Eu vejo tantas, muito até mais avós do que eu, há mais tempo do que eu. E eu acho que isso é importante, é cuidar do corpo para que essas dores não cheguem. Isso mudou até o símbolo da terceira idade, né? Não é mais aquela bengalinha, né? É um senhor ali todo, né? Mudou o símbolo. Obrigada, Clefor. Eu que agradeço. Deus Obrigado, abençoe. espero que vocês tenham gostado. Com certeza nós gostamos.